Olá a todos, bem-vindos. Estamos começando um novo ciclo, um novo momento. Sefer Galut ve'Geulah, o livro da diáspora e da redenção. Sefer Shmot. Como nós falamos, parece que ontem começamos Sefer Bereshit e logo entramos agora em Sefer Shmot, um novo recomeço, uma nova oportunidade, uma nova chance da gente se esforçar um pouco mais, estudar um pouco mais, se conectar um pouco mais. E eu gostaria de dedicar as palavras que nós falaremos aqui juntos, Leilui Nishmat, de Yosef Ben Virginia, e de Leilui Nishmat, minha querida avó, que nessa próxima semana é o seu Yurtzeit, Lajla Bat Baranja, Shetiu Nishmatam Tzurot Bitzror Achaim, que a alma deles esteja ligadas, conectadas a Kadosh Baruch Hu, a fonte da vida, é que cada palavra dita aqui sirva para elevar a alma dessas duas pessoas tão queridas, que nós acabamos de falar ainda mais e mais. Nós, logo no início da nossa paraxá, nos encontramos com uma pergunta muito grande. A famosa pergunta que fala o seguinte: no final da paraxá da semana passada, nós vimos que Yaakov, Vaikra Yaakov lebanav, Vayomer, Easfu ve'agid alachem, ma yikre itchem acharit hayamim. Yaakov, ele junta os seus filhos no final da sua vida e ele dá uma brachá, uma bênção para cada um. Para alguns é uma maneira dele também repreender por algo que eles fizeram na sua vida. A gente não vai entrar nisso agora, porque a gente já passou por isso, mas a gente sabe quem foi para o Mitzrayim. A gente sabe quais foram os filhos de Yaakov que desceram para o Egito. Depois a Torá ainda enumera o nome dos filhos de Reuven, o nome dos filhos de Shimon e de Levi. A gente sabe que quem foram as 70 almas que Yardu le Mitzrayim, que desceram para Mitzrayim. O Sefer Bereshit já nos contou sobre isso. E veio o nosso Sefer Shmot. Nós abrimos uma nova página e de repente o que a gente se depara? Ve'ele Shemot Bnei Israel Abaim Mitzrayim. Esses são os nomes dos filhos de Israel que estão vindo no presente, Abaim, estão vindo para Mitzrayim. Et Yaakov, Ish Ubeitobau, Yaakov, o homem e a sua casa vieram, e mais uma vez ele fala, Reuven, Shimon, Levi, Yudá, Issachar, Zvulun, Binyamin, Dan, Naftali, Gad, Asher. Ele fala do nome de todos os filhos de Yaakov. Vai Kornefesh Yotzei Erech Yaakov Shevim Nafesh, Ve Yosef Aya Bemitzrayim. E de repente conta que no total foram 70 almas e Yosef estava ali. E imediatamente depois conta que Yosef ele morre com 110 anos. E de repente Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, surgiu um novo rei. Tem muita Urashi logo traz o que significa que surgiu um novo rei, se são o novo aqui, que ele seria um novo rei de verdade, ou seja, se ele é um Melech Mamash, ou se é um mesmo rei, só que se renovaram os seus decretos. Yosef morreu, toda aquela bondade que Yosef fez para Mitzrayim estava lá, agora a gente tem que renovar, vamos para uma nova fase, e aqui vem todo momento da escravidão física difícil que o povo judeu acaba passando. A Paró olha para eles e fala, o primeiro homem que chama a gente de povo é o Paró, porque ele vê que o povo judeu está se multiplicando, ainda como Bnei Israel, e ele fica preocupado. Ele fala, o que vai acontecer agora? Tem aquele famoso Midrash que fala que ele viu lá na astrologia que nasceria o menino que salvaria esse povo. E aí vem o famoso decreto que todo filho homem, aí a hora a gente vai tacar ele no rio e todas as mulheres vão viver. O Paró aqui é interessante que, talvez sem perceber, ele já coloca no próprio decreto dele, além de ser um decreto físico, além de ser um decreto cruel, maldoso,
é um decreto que ele está com a base da assimilação. Por quê? Porque se as mulheres vivem e os homens que nascem são tacados no rio, daqui a 20 anos, 25 anos, o que vai acontecer? As mulheres não terão com quem casar. As mulheres não terão com quem formar uma família. E elas precisam formar uma família com quem? Precisarão formar uma família com os egípcios. Vem aqui toda a ideia da itbolelu, da assimilação, que cresce, cresce, cresce. Até hoje, a gente olha isso de uma forma muito triste. Só que o Paró, dentro do decreto dele, a gente acha que ele é um decreto só físico, mas ele tem algo espiritual, algo racional, algo que a destruição aqui, ela não é só física, ela é uma destruição também espiritual. E a gente tem que realmente tomar muito cuidado. Mas isso foram só alguns parênteses que nós trouxemos, porque nós vamos voltar para o início do Sefer. E a famosa pergunta, a gente vê que a Torá, ela mais uma vez trouxe quem eram. O Rashi logo, obviamente, ele fala sobre isso, ele fala o seguinte: Afalpi, mesmo que Mna'am bechayehem bishmotan, que quando eles estavam vivos, eles foram contados, foram descritos, como nós falamos lá em Sefer Bereshit, na Parashá da semana passada, Chazaru Mena'am bemitatan. Ele volta e ele conta eles no momento da morte deles, porque a gente sabe que em algum momento os filhos de Jacó vão morrer, e aí eles vão ficar mais tempo no Egito. Então ele está voltando e está contando mais uma vez, como contou sobre a morte de Yosef. Fala o Rashi, por que isso acontece? Leodia, para nos mostrar Ribatan Shenimshelu Lakochavim, como eles eram queridos e eles foram comparados com as estrelas. Shemotzian umachnissan bemispar ubishmotam, porque eles entravam e saíam de acordo com o seu nome e o seu número. Sheneemar, como está escrito em Yeshayahu, Amotzi bemispar tzvaam lekulam beshemikra, aquele que vai sair de acordo com o seu número do seu exército, todos eles vão ser chamados pelo nome. Então o Rashi está falando que os filhos de Yaakov, eles são contados de novo para mostrar o amor fora do normal que Hashem teve por eles. Por quê? De novo ele repete, porque a saída deles e a entrada deles era de acordo com os nomes. O nome era algo que estava muito forte, muito inerente neles. E o mais interessante de tudo é que logo no início a gente fala sobre nomes, a gente fala sobre os filhos de Yaakov, e de repente, quando começa a escravidão de verdade, fora o Paró, fora esse homem que a gente sabe que a tradução de Paró é a perá, é a boca ruim, é a boca que dele só sai coisas ruins. A gente sabe que Paró é o nome, não é o nome físico dele, é o nome do posto do rei do Egito. Mas fora ele, meus queridos e minhas queridas, não tem absolutamente nenhum nome revelado mais na nossa Parashá. A gente começa a ver sobre duas parteiras, Shifra e Puá, e a gente sabe que esse não é o nome delas. O nome delas é Miriam, a mãe de Moshe, e Yocheved. Desculpa, Miriam, a irmã de Moshe, perdão, e Yocheved, a mãe de Moshe. Não aparece o nome delas. Depois conta que a mãe teve ela estava grávida e ela deu à luz a um menino. E a irmã de Moshe, que não fala de novo o nome dela aqui, ficou olhando para ver o que ia acontecer. E vem a filha do Paró e pega ele. E vem e traz ele para o palácio e fala, olha, esse é sim dos judeus. E chamou o nome dele de Moshe. Moshe recebe o nome de uma egípcia. Então a gente vê que todos os nomes depois eles estão ocultos. Não aparece o nome de Shifra e Puá, de Miriam e de Yocheved, não aparece o nome de Moshe, não aparece o nome da filha do Paró. E a Gemara fala que o nome dela era Batia. Batia, Bat Yudkei, a filha de Hashem. Só que está tudo oculto. Então tem obviamente a expressão e a explicação clássica de que eles chegaram lá, eles chegaram com identidade forte, depois eles se assimilaram e eles não sabiam mais quem eles eram. Só que isso vai contra um Midrash muito famoso que fala
e pergunta por que Am Israel teve o mérito de ter a Geulah, de ter a sua redenção. E o motivo que o Midrash traz é que eles não trocaram o seu nome. Eles não modificaram o seu nome, ok? Então, a gente vê, e o Midrash Tanhuma, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que cada pessoa, ela tem 3 nomes. Fala assim o Midrash: Shlosha Shemot Nikreu Lo Le'adam. Tem 3 nomes que a pessoa, ela é chamada. Echad Mashekorim Lo Aviv Ve'imo. Um nome que o pai e a mãe dão para ele, ou seja, no momento do Brit Milá, ou no momento que o pai sobe na Torá e dá um nome para uma filha, e fala Veikare Shemo, ou Shema Be Israel, vem o nome, esse é o primeiro nome. Echad Mashekorim Lo Bnei Adam, o nome que as pessoas dão para ele. Pode ser algum apelido, pode ser algum adjetivo que simboliza essa pessoa. Ve'echad Mashekoneu Le'atzmo. E um nome que ele adquire para si mesmo. Tov Mikulan Mashekoneu Le'atzmo. E o melhor de todos, fala o Midrash, é o que o homem compra para si mesmo. Ou seja, é o que o homem, de acordo com as suas ações, de acordo com as suas características, de acordo com a sua influência no mundo, ele vai chamar ele mesmo. Ou seja, tem o nome que a gente recebe dos nossos pais. Tem o nome que as pessoas olham para a gente e configuram a gente e adjetivam a gente dessa forma. Mas tem o nome que você constrói de quem você verdadeiramente é. O melhor é que os 3 nomes sejam os mesmos. Que a essência do nome que os nossos pais nos deram seja o nome que as pessoas vão nos conhecer e que a gente vai comprar. Mas a gente vê então que, na realidade, Am Israel, um dos motivos que eles tiveram é Shelo Shinu et Shemam. Não mudaram seus nomes. Reuven ve Shimon yardu le Mitzrayim, fala o Midrash. O Reuven e o Shimon desceram para Mitzrayim. Reuven ve Shimon alu misham. E o Reuven e o Shimon vão sair dali. E agora vem a pergunta e fala, calma. Não. O Reuven e o Shimon foram para Mitzrayim, a gente entende, são os filhos de Yaakov. Mas o que você está me falando agora que Reuven e Shimon saíram de lá? Então ele fala uma coisa. Lo ayu korim le Yehudá Rofer. Não chamavam Yehudá de Rofer. Velo le Reuven Luliani. E não Reuven o nome Luliani. Velo le Yosef Listims. Velo le Binyamin Alexandre. Não chamavam eles com esses nomes. O nome deles era sempre os mesmos. Ou seja, pessoal, o que a gente tem que entender é que quando a gente fala sobre o nome, e a gente fez uma ênfase no início quando nós falamos que esses são os nomes de Bnei Israel, Abaim Mitzrayim, que vem para Mitzrayim, não deveria estar escrito isso. Está escrito no presente. Abaim é no presente. Só que eles já foram para Mitzrayim. Deveria estar escrito Ele Shemot Bnei Israel, Shebau Mitzrayim, que vieram para Mitzrayim. Por quê? Porque não significa que eles apenas estavam. Eles foram para Mitzrayim. Eles continuam vindo. Também hoje em dia, também naquele momento da escravidão, a gente sempre necessita leitmoded, ou seja, a gente sempre precisa de alguma maneira tentar se relacionar com a cultura que a gente vive, a sociedade que a gente vive, o momento que a gente vive, as pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes a gente acha que Reuven, Shimon já foram. Desceram para Mitzrayim. Fala a Torá para a gente, não. Mamash não. Abaim Mitzrayim, eles continuam, não esquece quem você é. Não esquece de adquirir o seu nome. E que ele seja o mesmo nome que o seu pai e a sua mãe lhe deram. Ou o mesmo nome que as pessoas te adjetivam. Mas a ideia, a força que a gente recebe é de Reuven, é de Shimon, é de Yaakov. São deles que desceram de Mitzrayim. Eles desceram de Mitzrayim e Hashem vai tirar eles de lá. A gente não está falando agora do físico. Óbvio que Reuven e Shimon morreram lá. Os filhos de Yaakov morreram. A gente está falando aqui do que a gente chama de Ruach, do espírito deles, da influência deles para a nossa vida. E é isso que a gente tem que pegar o tempo todo.
Ou seja, não importa onde a gente está, não importa que Reuven, Shimon, Levi, Yehudá e Issachar não estão mais lá, mas Am Israel, Lo Shinu et Shemotam, eles não mudaram o nome, eles não trocaram o nome. E a gente perguntou então por quê? Logo depois que estava tudo claro, e a Torá trouxe os nomes, agora está tudo oculto, porque o nome agora que eles estão colocando para frente não tem apenas a ver com o nome para o lado de fora, tem a ver com a essência deles. O que não trocaram os nomes, não apenas o nome material, mas eles continuam com o espírito de Jacob, de Yosef na vida deles. Eles não desistem, eles fazem o que precisa ser feito, e é por isso que Shifra e Puá, duas parteiras, Yochebed e Miriam, elas não cumprem o decreto do Paró. O Paró chama elas e fala: o que está acontecendo aqui? Vocês estão me desrespeitando? Eles falam: olha, as judias não são como as egípcias. As judias são muito espertas. Elas estão, antes de nascer, elas já conseguem fazer algo. E aí o Paró fica com mais raiva. Mas por que elas fazem isso? Elas não têm medo de morrer? Claro que elas têm. Mas dentro delas está a Ruach de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, das Imaot. É isso que a gente carrega, é isso que mantém a gente vivo. E é isso que faz com que Am Israel tenha a emuná de saber que Hashem colocou a gente lá, mas ele certeza vai tirar a gente de lá. Da mesma forma que ele prometeu que estaríamos numa terra estranha, ele prometeu para Yaakov: eu vou te tirar de lá, desce. Vai ser difícil, vai parecer que não tem fim luz no fim do túnel. Mas não esqueça que eu estou com você. Você vai descer e eu vou te tirar de lá. O tempo inteiro. Mas o principal é Lo Shinu et Shmotam. A Torá enfatiza, ela traz de novo e ela fala, continua vindo. A influência dos nossos avós, das nossas irmãs, elas continuam na nossa vida. E vocês querem ver como é incrível o que a gente está falando agora? O Rav Kook, no livro dele, Israel U'Tchiyato, no capítulo 12, fala assim, pessoal: Bechol et shemitgalim mikrim u'meoraot, todo momento que são revelados acontecimentos e fatos, rayonot u'machshavot, ideias e pensamentos, learim nes shel kiruv geula v'yeshua, aproximando o milagre da redenção e da salvação, Adaat Mukeret et Or Hashem, que vai ter uma revelação sabida da luz de Deus, Amofia Bahem, que está presente em quem está vivo naquele momento, Vet Kol Hashem Adover Vekole Mitocham, ou seja, existe a revelação da luz de Hashem através das pessoas que vivem naquele momento. É o que nós vemos hoje na nossa geração. A revelação, a luz de Hashem, com a Geulah que a gente olha em Eretz Israel acontecendo. Kibbutz, Galuyot, tanta coisa, tantas profecias que estão se materializando hoje em dia. Só que o Rav Kook fala que existe uma voz de Hashem que chama eles de onde? Mitocham. Dentro deles. E ele fala Lo almanai, a história. A história não é uma viúva. Betochá chai goel chazak. Dentro da história vive um redentor que é forte. Tzur Israel vegoalo Hashem tzevakot shemo. Que dentro dele vive a pedra, a rocha de Israel e o seu redentor, que é Hashem, o Senhor dos Exércitos. Esse é o nome dele. Então fala o Rav Kook, pessoal, que não basta apenas o nome da pessoa e que ela esteja viva. Ele precisa escutar a voz que está dentro dele. Essa voz que ela emana desde Avraham Avinu. O monoteísmo, a ética, a moral, ela não é algo que surgiu agora. É algo que Avraham Avinu lutou, batalhou, passou para o seu filho, e ele para o seu filho, e Jacó para os seus 12 filhos. É algo que eles foram para Mitzrayim, só que essa voz ela permaneceu dentro deles o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ela não deixava, ela não descansava.
Porque era isso que fez com que o povo judeu, decreto após decreto, destruição após destruição, morte após morte, eles continuassem de pé, para quando chegasse o momento, agora que chegou o momento eu vou. É verdade que no meio do caminho foi difícil. Logo que Moshe vem e fala com o Paró aumenta o trabalho, aumenta a escravidão, vem as pessoas e falam, não Moshe, você veio para fazer isso? Aí vem Moshe para Deus e fala, Hashem, por que você está fazendo mal para esse povo? Por que você está fazendo isso? Mas Hashem fala, calma, tudo tem uma solução, tudo vai ficar bem, tudo faz parte do meu plano. E para continuar essa ideia dessa influência dos nossos patriarcas e matriarcas na nossa vida, eu quero trazer um Maharal de Praga, incrível, no livro dele, Netzach Israel. Ele, na verdade, ele traz isso baseado no fato que Rachel Imenu, como a gente sabe, ela foi enterrada no meio do caminho. E aí a gente viu que na semana passada, quando Yaakov pede para Yosef enterrar ele em Merat HaMachpelah, ele fala, olha, eu sei que você pensa que eu não tive muito esforço e acabei enterrando a sua mãe Rachel no caminho, mas saiba que tem um motivo muito especial e etc. A gente falou sobre isso. Vem o Maharal, ele fala uma coisa fora do normal. Ele fala o seguinte, pessoal, no Midrash está escrito, como nós sabemos, que Rachel mevakal banea, ela chora pelos seus filhos. Israel nikraim al shem Rachel. Ele fala que Israel, eles são chamados pelo nome de Rachel. E ele fala, pessoal, uma coisa interessante, que Rachel iaita akarat abayit shel Yaakov. Rachel, ela era o quê? Inicialmente ela era a Akará, ela era a esposa que não conseguia ter filhos, ok? Mas ela era também a Bait de Yaakov. Vechol mi shenikra Bait, kolel umeached hakol. Quem é chamada de casa, como Rachel ela era chamada, a gente sabe que Yaakov tinha um amor especial por Rachel. Fala o Maharal, ele engloba e junta tudo em algo único. Como she'abait kolel hakol umeached kol asher betocho. Como a nossa casa. A nossa casa é algo único. E ela junta, ela engloba tudo que tem dentro. Não só os móveis, não só os livros, não só os utensílios, mas as pessoas que moram lá. Olha que fantástico que ele explica. O lefichach, e portanto, nikreu Israel Hashem Rachel. E por isso que Am Israel foi chamado pelo nome de Rachel. O lefichach amar shenikbera Rachel baderech. E por isso falou Yaakov quando enterrou Rachel, se Rachel Imenu tivesse sido enterrada na Merat HaMachpelah em Hebron, lo aya etzel Israel she'em bagalut shelaem koach amekabetz umeached et Israel bagalut shelaem. Olha só, fala o Maharal, se Rachel Imenu tivesse na Meará, tivesse em Hebron, não teria para Am Israel, quando eles estão na Galut, a força para fazer eles se juntarem, se reunirem e se unirem naquele momento difícil de Galut. Aval nishar be Israel koach ameached et Israel rak she'eino poel. Ficaria a força, mas ela não ia atuar. Rak bekor bilvad velechach Rachel she'hi koach ameached et Israel שהרי כל ישראל נקראו על שמה, נקברה בדרך. E é por isso que Rachel está no caminho. Para quê? Porque Rachel, ela mostra que ela não vai deixar ninguém para trás. Você não vai ser deixado para trás, independente de onde você está, independente de onde você vive. Rachel, ela fala, me bota, eu vou chorar pelos meus filhos, porque eu vou ser o ícone da força que vai dar para Israel a força de se reunir, de se juntar. E termina o Maharal e fala, o lekach, e portanto, mevakeshet rachamim, ela vai pedir piedade o tempo inteiro para Hashem. Ad sheyu Israel mekubatzim be'artzbam legamrei. Até que o povo judeu esteja reunido na sua terra, legamrei, totalmente. Desculpa, em sua totalidade. Então a gente vê que a ideia do nome, Rachel, ela tem um nome que Israel ele é chamado, de acordo com o Maharal, porque é ela que dá pra gente essa força. Ou seja,
Muitas pessoas hoje em dia perguntam da onde vem a força de um Yehudi, muitas vezes largar tudo, obviamente, pessoal, com planos, com realidade. A gente tem que programar isso de uma forma realista, verdadeira e sincera. Não agora uma utopia. Não agora, vamos lá, vamos largar tudo e vamos. Não. Se planeja, mas se planeja de verdade. E a gente tem que entender que, na verdade, essa força, ela vem lá de trás. Muitas vezes a gente tenta entender, uau, que força é essa que faz pessoas largarem as coisas e virem, viverem aqui, e não tem o domingo, e tem tanta coisa difícil, não tem os feriados, não tem tanta coisa, não estou falando que isso é muito, mas as pessoas sentem falta disso. É óbvio que o que a pessoa ganha muitas vezes é maior, mas a gente tem que entender que mais do que isso, a força, ela é uma voz que ela está dentro da gente. É o Rav Kook, não basta só viver. Você tem que viver e essa força ela tem que se revelar e tem que estar o tempo inteiro dentro de você, te movendo e te fazendo crescer e te fazendo melhorar e sendo uma pessoa mais ética e ajudar no desenvolvimento de Eretz Israel e dos Yehudim em todo o mundo. Só que a gente não pode esquecer, Ele Shemot Bnei Israel Abaim Mitzrayma. A gente não pode esquecer da nossa fonte, de onde a gente veio, de onde tudo começou. E é por isso que o Sefer Shemot, apesar dele ser o livro da Galut, o livro da diáspora, o livro que conta a descida, o livro que conta a escravidão, ele também é o livro da Geulah. Ele também é o livro que vai contar, depois de 210 anos difíceis demais, como a gente vai voltar. Esse é o nosso caminho. Esse é o caminho que ele está baseado nessa força interna que a gente tem, que a gente precisa revelar, colocar para fora sempre, sempre e sempre. E essa é a ideia da Parashat Shemot, a ideia da assimilação, a ideia de como a gente tem que tomar um cuidado muito grande da maneira que a gente educa os nossos filhos, da maneira que a gente prepara a próxima geração, da maneira que a gente prepara cada um de nós. Ou seja, eles estavam totalmente influenciados pelo que acontecia em Mitzrayim. Mas o nome, que é a essência deles, que é o que o Midrash fala, os 3 nomes, aquilo ali estava com eles o tempo inteiro. O nome que eles receberam dos seus pais, o nome que as pessoas adjetivavam eles, e principalmente, como fala o Midrash, o nome que cada um compra ou adquire para si mesmo. E agora eu faço a pergunta, você já adquiriu o seu verdadeiro nome? Que tenhamos todos um Shabbat Shalom.